Continuando a análise acerca da responsabilidade civil médica, vamos verificar agora a questão da prova da culpa, tá? Como a gente falou na primeira parte do vídeo, que se a gente colocar nessa clássica dicotomia entre resultado e meio, obrigação de resultado e obrigação de meio, a gente constata que, via de regra, essa responsabilidade pessoal do médico é uma obrigação de meio. E sendo obrigação de meio, a prova da culpa ela é imprescindível pelo que a gente deixou exposto dentro do primeiro vídeo, e essa prova ela não é fácil de ser produzida. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os tribunais são severos na exigência dessa prova. Então, só demonstrando-se um erro grosseiro no diagnóstico, nessa medicação, por exemplo, ministrada, nesse tratamento desenvolvido, ou ainda nessa justificável omissão na assistência e nos cuidados indispensáveis ali ao doente, tem-se admitido a responsabilização pessoal do médico. E, em segundo lugar, porque a matéria ela é essencialmente técnica, exigindo prova pericial, eis que o juiz, obviamente, a juíza, eles não possuem conhecimento científico para lançar-se em apreciações técnicas sobre essas questões médicas. E nesse campo, lamentavelmente, ainda funciona aquele corporativismo, né? A conspiração do silêncio, a solidariedade profissional, de sorte que esse perito, por mais elevado que seja, o seu conceito, né, não raro, tende a isentar a responsabilidade desse colega pelo ato incriminado. Tá? A gente não está querendo colocar em discussão ou em questionamento a questão do perito, mas é uma constatação que a gente verifica na vida prática, beleza? E é certo que o juiz ele não está adstrito à perícia, mas é certo também que dificilmente encontrará ali nos autos outras provas suficientes para contrariar esse laudo pericial e responsabilizar o médico, né? A gente tem que ter isso muito em mente. E tendo-se ainda a nossa em conta, né, que não cabe ao Poder Judiciário avaliar questões de alta indagação científica, né, nem se pronunciar sobre qual o tratamento mais indicado para a culpa do paciente. E só lhe está o afeto ali, né, o exame dessa conduta profissional para verificar à vista das provas se houve ou não uma falha humana e, consequentemente, o nosso erro profissional. Então, em conclusão, a gente pode ter que, diante das circunstâncias do caso, deve o juiz estabelecer quais os cuidados possíveis que ao profissional cabia dispensar a esse doente de acordo com os padrões determinados pelos usos da ciência e confrontar essa norma concreta, melhor dizendo, fixada para o caso, com o comportamento efetivamente adotado por esse médico. Se ele não observou esse comportamento adequado, né, o minimamente imaginável, efetivamente adotado, enfim, ele agiu com culpa. E essa culpa, ela tem que ser certa, ainda que não necessariamente grave. E essa forma, ela é irreprochável, né, proposta pelo ministro Rui Rosado de Aguiar, em um seu artigo que fala sobre a responsabilidade civil do médico. Outro grande autor acerca da responsabilidade civil do médico é um autor que foi presidente do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é o Miguel Kfouri Neto. Eu tive a oportunidade de conhecer o doutor professor, enfim, Miguel Kfouri Neto. Uma gente boa demais, brilhante. Então, a gente consegue, dentro dessa ponderação do nosso Rui Rosado de Aguiar, traduzir para vocês no seguinte trecho que fala para nós que na determinação dessa culpa acrescenta-se o nosso ministro que é preciso levar em consideração circunstâncias especiais. Assim, do anestesista, por exemplo, se espera uma vigilância absoluta durante o decurso da cirurgia até a retomada da consciência do paciente. Do especialista, exige-se mais do que o médico generalista. Do cirurgião estético, um rigoroso cumprimento desse dever de informação e cuidado na execução do trabalho, que muitos consideram uma obrigação de resultado, e a gente vai ver mais para frente aí se essa obrigação pela cirurgia plástica, né, ela é uma obrigação de meio ou de resultado, tranquilo? Então, o erro profissional, como que a gente vai verificar o que seria esse erro profissional? E para a gente tentar ilustrar para vocês o que seria esse erro profissional, a gente tem uma grande lição do Carvalho Santos. Por quê? Porque a culpa e o erro profissional são coisas distintas.
Agora começa já as distinções no caderno. Então, tabelinha para cá, tabelinha para lá. Erro profissional existe quando a conduta médica é correta, mas a técnica empregada é incorreta. Portanto, há uma imperícia quando a técnica é correta, mas a conduta médica é incorreta. A culpa médica supõe uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como o padrão, tá? E o erro é a falha do homem normal, uma consequência inelutável da falibilidade humana. Todo homem, todo ser, enfim, erra. Então, o nosso erro é esse padrão dessa conduta humana. E embora não se possa falar em um direito ao erro, será este excusável quando invencível a mediana cultura médica, tendo em vistas as circunstâncias do caso concreto. O Carvalho Santos, como eu falei para vocês, ele trouxe para nós uma possível ponderação muito interessante, que ele vai enfatizar para nós que não considera erro profissional o que resulta da imprecisão, incerteza ou imperfeição da arte, sendo ademais duro na advertência aqui as palavras do Carvalho Santos. Os tribunais não têm o direito de examinar. Se o médico afastou das regras de sua profissão, abordando a questão de ordem científica, de apreciação e de prática médica, não lhe sendo lícito tampouco decidir coisa alguma sobre a oportunidade de uma intervenção cirúrgica, sobre o método preferível a empregar ou sobre o melhor tratamento a seguir. As questões puramente técnicas escapam à sua competência e devem se limitar a indagar-se da parte do médico se houve imprudência, negligência ou imperícia notória e manifesta, consistente em erro grosseiro, capaz de comprometer a reputação de qualquer profissão. Então aqui a gente está diante do nosso erro grosseiro, que, como eu falei para vocês, é diferente da noção de culpa, tá? E o entendimento do nosso Nelson Hungria também é muito interessante. Ele fala para nós, e aqui trechos do professor Nelson Hungria, que na Idade Média, penas severas eram aplicadas aos médicos que ocasionavam eventos letais. E não raras as vezes, imputava-se como culpa o que era apenas atestado de precariedade da arte de curar. E foi Montesquieu quem iniciou uma nova corrente de ideias no sentido de afastar de sobre a cabeça dos médicos a espada de Damócles da sanção penal. Então, desde então, começou a ser reconhecida uma certa liberdade de iniciativa dos médicos e a necessidade de tolerância para com os erros devidos à própria imperfeição da ciência hipocrática. Então, o médico ele não possui, obviamente, carta branca, mas ele pode comprimir a sua atividade dentro de alguns dogmas intratáveis. Ele também não é infalível, e desde que ele tenha agido com racionalidade, obediente aos preceitos fundamentais da ciência, ou ainda que se desviando dele por motivos plausíveis, não deve ser chamado às contas pela justiça se venha ocorrer um acidente funesto, tá? Então os médicos erram, por quê? Porque são pessoas. É o preço que esses seres humanos pagam pela habilidade de pensar e agir. E o erro ocorre em todas as profissões, independentemente de qual seja. E o problema é que o médico lida com a vida humana e em situações muitas vezes imprevisíveis, o que torna o seu erro ainda mais dramático. Um ponto que a gente tem que ter claro aqui também é acerca do nosso erro de diagnóstico, porque o erro de diagnóstico talvez seja a parte mais complicada e mais complexa para a nossa responsabilidade civil médica, tá? Por quê? Porque, na verdade, imaginemos que esse erro de diagnóstico, ele tem que ser, na realidade, um erro extremamente grosseiro para que haja alguma possibilidade de responsabilização dentro da melhor doutrina, e aqui eu cito o José Calvo de Magalhães, cito também o Dr. Gustavo Lopes Munhoz e Laras, cito a
Altavilla, que é um professor italiano, porque é difícil você conseguir responsabilizar alguma pessoa por erro de diagnóstico quando de fato ela seguiu algumas cautelas e algumas condutas ali adequadas. Então tem que ser algo extremamente grosseiro para que haja uma culpa punível. E esse erro ele precisa ser crasso, tá? E decidir, obviamente, que depende de descuido das normas comuns ali da própria atividade médica, tá? Então é muito difícil se responsabilizar pelo erro de diagnóstico. E aqui a gente vai colocar a posição da jurisprudência que, em síntese de tudo que a gente expôs desde o começo do nosso primeiro vídeo até agora, vai refletir a posição da jurisprudência sobre o tema da responsabilidade civil médica, podendo ser encontrada dentro de um voto do desembargador Laércio Mauro, que era desembargador, melhor dizendo, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando ele vai falar para nós que, em vista de que o médico celebra contrato de e-mail e não de resultado de natureza sui generis, cuja prestação não recai na garantia de curar o paciente, mas de proporcionar-lhe conselhos e cuidados, proteção até com o emprego das aquisições da ciência, a conduta profissional suscetível de engendrar o dever de reparação, só se pode definir unicamente com base em prova pericial como aquela reveladora de erro grosseiro, seja no diagnóstico como no tratamento clínico ou cirúrgico, bem como na negligência, assistência, na omissão ou abandono do paciente, etc. Em molde a caracterizar falta culposa no desempenho do ofício, não convido, porém, ao Poder Judiciário lançar-se em apreciações técnicas sobre métodos científicos e critérios que, por sua natureza, estejam sujeitos a dúvidas, discussões e subjetivismos. Em suma, que a gente tem até aqui, que será preciso apreciar em cada caso e dentro da luz da ciência e do avanço tecnológico que o médico tinha à sua disposição e se era-lhe ou não possível chegar a um diagnóstico correto ou ao tratamento satisfatório e esse resultado não obtido por imperícia, negligência ou imprudência injustificável. Tranquilo? Vamos fechar mais esse vídeo e a gente volta acerca da questão da equipe médica e o erro anestésico. Beleza? Já voltamos.